Números, capítulo 10, versículos 29 a 32. Diz o seguinte a palavra de Deus. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dar-vo-lo-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não os deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Vou repetir. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para um lugar de que o Senhor disse, dar-vo-lo-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor nos prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Amém. Mais uma vez, orar em alma. Peça a Deus que fale o seu coração. Peça a Deus que abra o teu entendimento, para que você ouça aquilo que o Espírito quer falar ao nosso coração. Oremos silenciosamente nesse sentido. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite em nosso meio. Obrigado a Deus por esse momento tão precioso, ó Pai, da Tua igreja, que de maneira conjunta, ó Pai, eleva, Pai, os seus pensamentos ao Senhor, através, ó Deus, dos cânticos, através das orações, através das leituras bíblicas, ó Deus. Ó Deus, não temos como agradecer, ó Pai, como é bom estarmos reunidos, ó Pai, na Tua presença. Como é bom e como é precioso, ó Pai, estarmos ao lado de irmãos queridos, ó Pai, amados pelo Senhor, amados por nós também, ó Pai. Como é bom estarmos juntos, ó Pai, com um só propósito de glorificar o Teu nome, ó Pai, de adorar o Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Deus. Não temos como, ó Pai, nos calar, ó Pai, porque o Senhor a cada dia tem se manifestado de maneira poderosa, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque nas pequenas coisas, ó Deus, nós temos a oportunidade de perceber a Tua mão sustentando, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque até mesmo no meio dos problemas, das dificuldades que temos enfrentado quanto família, como igreja, como nação, ó Pai, nós, ao contrário de lamentarmos, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem nos sustentado com mão poderosa, ó Deus. Ó Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor continue operando em nosso meio, ó Pai. Que hoje possamos dar um passo a mais, ó Pai. Possamos caminhar além, ó Pai, sabendo que a cada dia caminhamos rumo, ó Pai, ao futuro glorioso do Teu povo, Pai. A cidade santa, a morada celestial, onde Jesus foi nos preparar um lugar, ó Pai, onde Jesus disse que mesmo que a crise não nos permita ter casa aqui, na casa do Senhor há muitas moradas, ó Pai. Ó Deus, obrigado porque estamos caminhando em direção, ó Pai, a um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ó Deus, onde não haverá mais luto, ó Pai. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem iluminado, tem aberto o nosso entendimento e temos recebido, ó Pai, de graça sobre graça, ó Pai.
Obrigado porque naqueles momentos mais difíceis, onde achamos que não vamos superar, ó Pai, o Senhor nos dá graça e nos dá vitória, ó Pai. O Senhor nos faz, ó Pai, voar além, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Guilherme trouxe o seu neto aqui, ó Pai, de maneira tão amável, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Continua, Pai, com a tua obra irresistível, Pai. Pai, não nos deixe ficar intimidados, ó Pai, porque se algo que não vai prevalecer são as portas do inferno, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque é o Senhor, ó Pai, que é o guarda de Israel. Obrigado porque o Israel do Senhor, ó Pai, não vem, ó Pai, de uma linhagem sanguínea, mas o Israel que provém da fé, ó Pai. E nós temos fé, ó Pai, que o Senhor é conosco, ó Pai. Nós temos fé, ó Deus, que o Senhor tem feito infinitamente mais. Nós temos fé, ó Deus, que mesmo quando não estamos vendo, ó Pai, o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai. Ó Deus, não nos permita, ó Pai, tirar os nossos olhos de Jesus Cristo, ó Pai. Não nos permita, ó Deus, ir por outro caminho, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, Deus. Pai, que possamos nessa noite, Pai, ser edificados na Tua palavra. Tira do nosso meio qualquer ideia preconcebida, ó Deus. Qualquer resistência, ó Pai. Qualquer pensamento altivo caia por terra no nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, somente ouvir a Tua voz. Pai, tira qualquer perturbação, desatenção, ó Pai. Não nos deixe ser usado pelo diabo de maneira que possamos atrapalhar aquele que está ao nosso lado. Que em fervente oração possamos ouvir a Tua voz. Por Cristo Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, na semana retrasada, nós começamos essa série Grandes Convites da Bíblia, e nós falamos em Gênesis 7, de 1 a 16, um convite ao compromisso, quando Deus convida Noé a entrar na arca. E para que Noé entrasse na arca, Noé teve que construir a arca debaixo da orientação de Deus. E foi um compromisso que não foi por pouco tempo. 120 anos Noé teve que construir algo que parecia loucura. Algo que o abrigaria de uma chuva onde ele nem sabia o que era chuva. Ainda não havia nem chovido. Um deserto. E mais do que chover, iria inundar. Dilúvio. Ele nem sabia o que era dilúvio. E ele teve que seguir a orientação do Senhor. E ele entrou através de um convite soberano de Deus. Ele teve que aceitar a soberania de Deus. Não deu para Noé entrar de qualquer jeito. Ele teve que aceitar o convite feito por Deus. Entra na arca, construa a arca, faça dessa forma. E um convite a um compromisso a entrar nessa arca. Jesus Cristo é a arca, é só em Jesus que nós podemos nos salvar da condenação eterna. Entrar na arca exige santidade, compromisso, uma vida devotada ao Senhor, fazendo aquilo que Deus quer. Esse foi o primeiro grande compromisso. Um convite que não merecemos. Noé era, numa geração corrompida, um homem justo, mas que precisava da salvação proporcionada por Deus.
Isso tira de nós qualquer vaidade, por mais que eu e você possamos articular algum caminho para merecer a salvação, se nós não entrarmos na arca, não recebermos a Jesus como Senhor e Salvador e nos consagrarmos ao Senhor, nós não seremos salvos. Só em Jesus, de maneira soberana, pela graça. Isso nós falamos um pouco hoje na escola dominical, é algo que muitas vezes abala o alicerce da nossa vida, porque tudo que nós fazemos nessa vida é buscando uma autoconfiança, uma falsa segurança, e não há como subsistirmos de pé se não formos na graça do nosso Senhor Jesus. Todos nós precisamos nos render a esse convite de entrar na arca, receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora, depois que eu e você somos resgatados, nós encontramos nesse texto um convite maravilhoso, e é um convite que muitas vezes tem sido omitido pela Igreja de Cristo. Não basta que eu e você recebamos o convite a entrar na arca, mas precisamos perceber que nessa caminhada ao nosso lar celeste, nós somos desafiados a convidar outras pessoas a caminhar conosco, a termos companheiros nessa caminhada. Como o Evangelho poderia prosperar cada dia mais? Paulo fala que antes tudo o que acontecia com ele preso, cooperava para o progresso do Evangelho. Uma das formas de cooperarmos para o progresso do Evangelho é ouvirmos esse convite para uma companhia. O povo de Deus estava saindo do Monte Sinai para Canaã celeste. Deus tinha prometido para esse povo coisas boas, operar maravilhas, cidade, terra onde manava leite e mel. E o povo de Israel estava nessa caminhada. E nós muitas vezes não percebemos, mas vivemos uma vida de maneira egoísta, porque recebemos a Jesus, mas não convidamos outros a participar desta caminhada. E Deus mostra e revela para nós nessa palavra aqui que é preciso, é imperativo nós convidarmos pessoas, não prescindirmos de companheiros nessa caminhada. Versículo 29 diz: disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para um lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Meus irmãos, em nome de Jesus, Deus, Ele tem falado para mim e para você que nessa caminhada da Igreja de Cristo há espaço para mim e para você. Não importa qual o grau de envolvimento que você esteja, sempre há espaço para ouvirmos esse convite: venha conosco. Nós estamos de caminhada para a cidade, para a terra que Deus nos prometeu. Venha, Obabe, participa conosco, caminhe conosco. Mas, de repente, você pode falar que, não, mas eu já aceitei a Jesus, eu não preciso mais de ouvir esse convite. Quantas pessoas se dizem crentes em Cristo Jesus, mas não caminham com o povo de Deus, com a igreja de Deus? Acham que Deus está formando uma pessoa, Deus está formando um povo, e todos nós somos convidados a participar dessa caminhada. Não há espaço para uma caminhada solitária. Nós precisamos ouvir Deus falando a mim e para você. É uma caminhada gloriosa rumo à terra de Canaã. Vem conosco, Obabe.
E se você for olhar esse nome Hobab aí, tem algumas controvérsias. Umas falam que esse nome é o nome de Jetro, também conhecido por esse nome. Outros falam que é cunhado de Moisés, filho de Jetro. O que mais, se você for estudar, dá para entender, é que ele é um cunhado de Moisés. Venha para essa caminhada. Também diz algo terrível, que na verdade, meus irmãos, quando Moisés convida Hobab aqui para fazer parte dessa caminhada, dessa peregrinação do povo de Deus, significa que só estava indo e sendo conduzido por Deus para a terra prometida o povo de Israel. Se Hobab não fosse convidado por Deus através de Moisés, Hobab ele estava condenado à morte eterna. Ele não herdaria a terra prometida. Significa que se nós não ouvirmos Deus nos convidando para essa caminhada da igreja, do povo de Deus, não há salvação. Porque Deus está conduzindo um povo à terra prometida. Deus está convidando hoje a igreja a uma caminhada rumo a Canaã celestial. É um momento de reflexão para mim e para você, para que possamos entender que Deus tem demonstrado o amor dele, tem dado favor, graça a pessoas, tem convidado. Muitas vezes nós falamos que Deus é injusto porque elege uns, mas esquecemos que o convite é para todos e aquele que ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Quantas vezes nós estamos nessa caminhada aí, mas estamos indiferentes à jornada do povo de Deus. Nós precisamos entender que esse convite é um convite feito para que você seja inserido na caminhada de um povo especial, um povo amado por Deus, um povo que não era povo, mas agora é povo de Deus, um povo que não era o maior dos povos, um povo que não era razão nenhuma, não tinha razão nenhuma para ser escolhido, mas Deus escolheu. Às vezes nós alimentamos uma depressão, alimentamos um negativismo e perdemos a graça de participarmos da caminhada do povo remido e lavado no sangue do Cordeiro, o povo onde já não há mais nenhuma condenação. Aqui nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós fomos convidados para essa caminhada sem merecermos. Efésios 1:4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. João 15:16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Nós precisamos responder esse convite que Moisés fala. Vem conosco, Hobab. Quem está ouvindo esse convite de Deus nessa noite para essa caminhada? Vem conosco, caminhe conosco. Faça parte desse povo especial. Nós estamos ouvindo um convite para irmos para um lugar especial, meus irmãos. Quanta decepção nós esperamos e enfrentamos aqui. Não é viver uma vida de pessimismo, mas não há como você achar a resposta para os conflitos que você enfrenta nas coisas desse mundo. O mundo tem falado que você tem que tirar o melhor de você, você tem que buscar a força do seu interior, mas não. O convite é para que você receba algo de fora, para que Deus habite em você através do Espírito Santo. E daqui a pouco o convite fala que você tem que negar a si mesmo, você tem que morrer para as coisas desse mundo, e daqui a pouco a palavra diz que é morrendo que você vive para a vida eterna. É algo maravilhoso. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos juntar com Moisés, juntar com os heróis da fé de Hebreus, a grande nuvem de testemunha de Hebreus. Precisamos juntar com o povo de Deus de hoje, que tem cada dia mais crescido o povo de Deus, e respondermos se aceitamos o convite para irmos como povo especial, povo de Deus, para um lugar especial.
era algo que Moisés falava para esse povo, é algo que Deus está falando para mim e para você. Venha, participe, faça parte de um povo especial, vá para um lugar especial, receba algo que é um privilégio, algo que nós não merecemos. Nós queremos tanta coisa e Deus tem dado algo que não dá para comparar. A Bíblia diz que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É um privilégio. Obabe não fazia parte do povo de Deus e ele é convidado a participar. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que esse é um convite da salvação, que Deus quer compartilhar com todos aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, a todos que ouvem Jesus convidando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos, em nome de Jesus, perceber, meus irmãos, que esse convite, quanto mais você divide esse convite com as pessoas, mais aumenta. A fé, quanto mais eu compartilho, mais eu estou guardando. Paulo diz em Filipenses que combateu com bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Quem guarda a fé é aquele que convida, aquele que compartilha a fé. Se você dividir, eu estava em São Paulo agora e conversando, a Kátia fez uma surpresa, fiquei envergonhado, foi lá em Campinas, a Kátia e o Nilton, me visitar, eu que devia ir, mas eu já vou querendo voltar, nunca consigo comprar uma passagem para um dia a mais, e estávamos conversando assim à frente do hotel, toda hora passava alguém pedindo um dinheiro, e eu já tinha dado dinheiro para algumas pessoas. Daqui a pouco eu parei, que eu falei assim, eu não vou ter nem dinheiro para dar. Dinheiro você vai dividindo, vai acabar. Agora, a salvação, a mensagem da graça em Jesus Cristo não acaba. O nosso Deus é um Deus grande, um Deus que abarca todos que ouvirem a voz do convite da salvação. E nós precisamos, em nome de Jesus, convidar as pessoas para essa caminhada. Agora, meus irmãos, em segundo lugar, versículo 30 e 31 diz: porém ele respondeu, não irei, antes irei à minha terra, à minha parentela. Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirá de guia. É uma caminhada que, quando nós ouvimos esse convite e participamos da caminhada da igreja rumo a Canaã celestial, rumo à terra de Canaã, não há espaço para você não participar de maneira comprometida. Moisés fala, você vem, e Deus tem capacitado a todos que vêm. E quando você ouve o convite, você precisa colocar os seus dons a serviço da grande obra de salvação que Deus tem operado. Quantas vezes, meus irmãos, pessoas são excelentes lá fora, são referências na vida profissional, mas não tem um ministério na igreja. Não, quando eu me aposentar, quando eu fizer 60, 70, nós perdemos tempo, porque o convite é para que nessa caminhada, seja sendo médico, enfermeiro, empresário, sendo o que você fizer, você precisa estar usando seus dons e talentos para a glória de Deus. Eu preciso estar servindo a Deus de maneira que o meu trabalho não seja secular, porque não existe secular e sagrado, tudo é sagrado, porque o nosso Deus é onipresente, Ele está lá no trabalho, está na nossa casa, está na praia, no vôlei, Ele está em todo lugar. Nós precisamos olhar o Evangelho na perspectiva de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, ele abrange toda a criação. Não tem como você fugir da presença do Senhor. Para onde fugirei? Se subo aos céus, lá estás. Se vou para o trabalho, o Senhor está. Se eu vou para São Paulo, eu não posso deixar os meus princípios em casa, porque lá Deus está. Então, olha,
na perspectiva do reino, e você vai perceber que esse convite é para que onde você estiver, a luz de Cristo brilhe, você seja sal da terra e luz do mundo. Você precisa, em nome de Jesus, perceber. E perceber que, além dessa visão global do reino de Deus, Deus tem uma aliança com você, onde por mais que você tente, Ele de maneira nenhuma vai te desamparar. De maneira nenhuma Ele vai te deixar. Deus sempre vem atrás, como Ele foi atrás de Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus, Ele nos ama de maneira incondicional. E nós precisamos entender esse reino que abarca a aliança. Precisamos entender o mediador que nos dá acesso a nada interromper a nossa caminhada. Quantas pessoas sinceras não têm trabalhado no reino de Deus porque não têm celebrado o perdão que temos em Cristo Jesus. Não celebramos o perdão na vida dos outros e nem na nossa. O convite aqui é para que Obabe venha e coloque a experiência. Ele foi criado no deserto, ele sabia onde tinha os poços, onde podia acampar. Vem cá, coloque seus dons e talentos. E muitas vezes a pessoa vem para a igreja e não consegue porque... Quantas crises? Tem a crise da igreja que muitas vezes... Lá em 3 João, versículo 9, Diótrefes, ele queria ter a primazia e nem quis ler a carta que João tinha mandado. Pessoas, às vezes, dentro da igreja se sentem ameaçadas quando alguém começa com o ministério. E outros não querem, não, eu não quero me envolver com isso. Então, aqui, meus irmãos, não há espaço para não participarmos de maneira efetiva. Ele diz, não venha conosco. Você tem experiência, você nos servirá de guia e em nome de Jesus, junte-se à nossa família, mas mais do que juntar a nossa família, você precisa em nome de Jesus entender que Jesus nos chamou para vivermos a nossa fé num corpo. E nós não podemos prescindir de ninguém nessa caminhada. Todos que estão aqui precisam estar envolvidos nessa caminhada. 1 Coríntios 3,14 diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membros, mas muitos. É complicado nós percebemos pessoas falando, eu gosto de trabalhar sozinho. Eu gosto de trabalhar sozinho. Isso denota uma enfermidade espiritual. A mão falando que gosta de trabalhar sozinha. Eu posso deixar meu corpo em casa porque eu me basto. Quanto mais os membros estão envolvidos. E é isso que Moisés fala, e é isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Venha, se envolva, não fique só sentado, julgando. Você não está aqui para assistir, mas é convidado a participar dessa caminhada rumo à Canaã celestial, com seus dons e talentos, com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua oração, com a sua empatia com o irmão. Quantos irmãos vêm para cá, mas não percebem o que Moisés está falando? Ó, pode vir conosco, que nós não vamos te fazer mal. Às vezes a igreja é conhecida como aquela que machuca as pessoas. Tem pessoas que nós temos que conversar com elas em oração, porque não sabemos a reação delas. E aqui Moisés está falando, ó, pode vir que nós faremos bem. O bem que Deus fizer conosco, nós vamos fazer. Essa é a caminhada, uma caminhada para que você creia que quando você ouve esse convite, você vai ser salvo. Você vai encontrar companheiros de caminhada, um suportando o outro, não suportando de ter que suportar, mas sendo suporte, ajudando nas deficiências. Às vezes nós passamos
tempos tristes e não conseguimos nos abrir, falar das nossas fraquezas, porque seremos julgados, e julgados por pessoas que ainda não entenderam que não há ninguém bom. Se há algo que nós devemos gloriar, é em Deus. Então aqui, essa caminhada é uma caminhada para entender: venha, crê no Senhor Jesus, e você será salvo, você e sua casa. Se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Deus o ressuscitou, você será salvo, porque com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós nos tornamos membros dessa família especial nessa caminhada. Agora, tem que ter participação. E essa participação precisa dessas duas afirmações do povo de Deus. Obabe, nós precisamos de você. Obabe, você precisa de nós. É um engano do diabo você achar que está caminhando sozinho e está bem. Porque o que Deus está falando aqui é: Obabe, você precisa do povo de Deus. O povo de Deus precisa de você. Eu não posso, em nome de Jesus, ir para casa e dormir tranquilo se eu não estou participando, só estou assistindo, só estou na arquibancada, se eu não me envolvo. Em nome de Jesus, nós precisamos de você. Você precisa de nós. E se Obabe perguntasse para Moisés: por que eu preciso de você? Por que nós precisamos da igreja? Meus irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como povo de Deus, nós precisamos falar: você precisa do povo de Deus, porque o povo de Deus se importa com você. O povo de Deus se importa com você. A igreja é muito melhor do que nós achamos que ela é. Eu creio que há dois grandes erros. O primeiro, a gente ouve muito pouco ser falado. Há uma utopia em relação à igreja primitiva. Nós temos que ser como a igreja primitiva. Nós já somos como a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja tão dependente da graça de Deus como nós o somos hoje. Se há algum herói na Bíblia, meus irmãos, é Jesus Cristo. E quando nós não entendemos a perspectiva correta da revelação da palavra de Deus, nós não nos envolvemos nessa caminhada hoje, porque insistimos que queríamos viver lá naquela época, que aquela época tinha que ser hoje. A igreja hoje é a igreja de Cristo, com todas as suas peculiaridades dessa época. E Deus fez com que você nascesse nessa época e te chamou para que você fosse relevante nessa época, para que eu ouvisse esse convite hoje. E se há algo que não está bom, participe da melhora.
eu não quero grandes coisas. Não é algo que nós queremos, é algo que é vocação. Naquilo que você é bom, é vocação espiritual. Naquilo que você é bom, você precisa ser relevante no reino. E as pessoas precisam de nós porque elas precisam ser acolhidas. Nós precisamos ser suporte. Nós precisamos orar uns pelos outros. E quando eu estava falando que a igreja é melhor, gente, como nós temos testemunhado de pessoas que se importam, pessoas que oram. Tem um menino aí chamado Natan, que nós nem conhecemos ele, o que a Damiana está fazendo de pedir à igreja para orar, ora, e o que a igreja tem orado, e tem pessoas que a gente nem sabe que está orando por nós e continua orando. Nós precisamos da igreja. Venha conosco nessa caminhada. Alguém vai ajudar você a levar os seus fardos. Eu falei hoje de manhã e não vou me importar se alguém fica com raiva, mas ontem eu fiquei impactado com a Ana Lúcia e Zaurinha e a Sara trabalhando ali numa alegria. Uma alegria. E só trabalha quem sabe para quem está trabalhando. Está servindo ao Rei. Aquele que deu a vida por nós. E não há ninguém aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, que receba recompensa aqui. Se você anda atrás de recompensa aqui, você vai ouvir um grande não lá no céu. Agora, quando você perceber que Deus ele não fica indiferente ao seu trabalho, tudo tem sido anotado e bem anotado naquele que tudo vê, tudo sabe. Você vai saber que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Nós vamos acabar um trabalho assim, quero mais. Nós não temos falado e precisamos falar dos galardões no céu. E não dá para citar, eu louvo a Deus porque Deus tem aberto os meus olhos, o que tem de gente trabalhando, o que tem de gente servindo. Nós ficamos com vergonha. Ontem eu saí daqui envergonhado, eu saí daqui quase meia-noite e deixei gente aqui. E falei assim, ó, leva a chave que eu não quero nem ver na luz, entrega lá. Gente, Deus tem feito grande obra e você precisa ouvir o que o Espírito está falando. Alguém vai ajudar, alguém vai amar você de maneira incondicionalmente, porque aqui, olha, todo mundo que ama estar junto não é porque nunca ninguém criticou, mas é porque mesmo nós sendo pecadores, nós amamos. Há muito tempo, e esse eu não vou citar o nome, eu estava jantando com alguém, e a pessoa disse, mas você acha que a igreja ama tanto assim? Você acha que eu não estou jantando aqui com você? Venha para a igreja, você vai ser amado de maneira incondicional. Porque se não for de maneira incondicional, nós não vamos amar ninguém. Ontem eu cheguei aqui, minha esposa estava triste comigo. Terrível, encontro de casais, eu sem saber já tinha falado bobagem. Se eu fosse esperar eu merecer para a Cláudia me amar. E é terrível, meus irmãos. Se você tem perdido o prazer, é porque você não tem sido instruído na palavra de Deus. Nós precisamos deles. Precisamos dos obabes que Deus está convidando, meus irmãos, porque Deus sabe o que o povo dele, o que a igreja que ele está formando precisa, e ninguém cai aqui dentro da igreja por acaso. Se você está aqui hoje, está ouvindo o convite, é porque a obra de Deus precisa de você. Você é importante nessa caminhada rumo à Canaã celestial. Não perca tempo. Venha para Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador. Desde que ele impacte a sua vida
E agora tem uma palavra aí que eu aprendi, empowerment. Toda hora que dá problema lá no computador, que ele está voltando, aparece isso aí. Você é apoderamento. Você vai ficar mais poderoso. E mais poderoso não é porque você se acha, é porque agora o poder de Deus que opera em nós está dentro de você. O Espírito Santo está fazendo morada em você. Se você se acha, pensa Deus fazendo morada, tabernaculando com você. Pensa você ouvir Deus falando, pare de se embriagar com vinho, no qual há dissolução e contenda, onde você perde o controle. Mas encha-se do Espírito e deixe Deus controlar a sua vida. E como Deus controla a minha vida? É quando eu paro de falar, eu gosto disso, eu quero isso. É quando o eu some de cena, quando Deus está no centro. Não, eu estou nesse ministério porque Deus se agrada desse ministério. Eu estou fazendo isso porque Deus. Nós precisamos ser incentivados a crescer no Senhor. Nós precisamos fazer isso. Em último lugar, já estamos acabando. Olha o que Deus fala para nós. Versículo 32. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem. Como eu lembrei do Michel Temer, com esse fartiemos. Ele sempre fala mais ou menos assim. Fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Fartiemos o mesmo bem que o Senhor nos fizer. É interessante que nós esquecemos que as promessas que Deus tem para aqueles que estão nessa caminhada rumo à Canaã celestial são promessas tão maravilhosas. E se você ouvir esse convite, o mesmo bem que Deus tem prometido ao povo dele vai fazer para você, porque você vai fazer parte do povo de Deus. E aquilo que, pela graça comum, pessoas experimentam de coisas boas nessa vida, que a igreja experimenta de coisas boas nessa vida, são assim, figuras pequenas das promessas grandiosas, do futuro glorioso que eu e você temos na nossa casa celeste. Nós temos a promessa de um lar celestial. Nós podemos, por mais que a insegurança bata no nosso coração, hoje você está aqui, quem vive de aluguel não sabe para onde vai, o Osmar agora foi lá para Lindeberg e daqui a pouco vai para lá. Por mais que você não tenha controle do seu CEP, você pode sorrir e falar assim, não, eu tenho um CEP que não muda. Eu tenho uma morada celestial. Eu vou andar em ruas de ouro. Eu vou ser saciado, eu não vou ter necessidade de mais nada. Eu vou para uma terra que é só adoração, só louvor, uma terra de maravilhas, uma terra onde a esperança vai ser concretizada, porque quem prometeu, ele é fiel. Ah, mas será que ele não vai mentir? Deus não é homem para que minta. Não, Deus ele faz infinitamente mais do que nós temos pedido. Essa é a nossa esperança. Ah, eu vou descansar. No céu com Jesus eu vou descansar. Eu vou descansar de maneira completa. Eu vou descansar das nossas obras. Misericórdia, meus irmãos, nesse convite, nós que temos chorado por luto, perdemos pessoas queridas, nós seremos reunidos na eternidade. O povo de Deus, nós cremos, Jó fala que com esses olhos eu verei a Deus, nós cremos na ressurreição do corpo.
Nós veremos Deus face a face, nós estaremos juntos. O Márcio falou, pastor, quase que eu te liguei que eu estava com saudade lá, nós vamos estar juntos. Deus vai reunir povos de todas as tribos, línguas e nações. Quem é que não quer ouvir esse convite para fazer parte dessa caminhada, desse povo especial, indo para esse lugar especial? Nós precisamos em nome de Jesus. Meus irmãos, a recompensa de Deus. Às vezes nós trabalhamos tanto para ser recompensado aqui. Pensa na recompensa de Deus. Deus vai recompensar. Quando nós aceitamos esse convite, nós vamos ser auxiliados. Obabe, venha. Tudo que acontecer conosco de bom vai acontecer com você e nós vamos nos ajudando. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. Romanos 8, 28, porque o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Nós perdemos noites de sono porque achamos que estar fraco é estar derrotado, e estar fraco não é significado de derrota, porque Deus, Ele... Não é impossível para Deus. Eu sei que Deus tudo pode. Eu posso estar seguro. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos aperfeiçoar. Quantas vezes nós paramos com os relacionamentos porque, não gosto, gente, nós esquecemos da promessa de que Deus está começando uma boa obra e vai completar a boa obra no seu filho, na sua esposa, e a todos aqueles que Ele chama, essa obra Ele completa de maneira perfeita. Ele vai nos satisfazer. Paulo fala que ele aprendeu o segredo para viver, contente em qualquer situação. Nós somos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Nós somos guardados pelo poder de Deus, 1 Pedro fala, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Cada dia mais a nossa segurança a gente vai fazendo. E conversando ontem aqui com alguém, ele falou que para entrar no apartamento era tantas portas. E Deus, Ele nos protege. Jesus, Ele fala para os discípulos, você acha que se eu pedisse ao meu Pai, Ele não mandaria uma legião de anjos? Você acha que se Deus quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar? Foi isso que os amigos de Daniel falaram, mas fique sabendo que nós só serviremos ao Senhor, não vamos nos dobrar. Deus tira esse povo do Egito e leva a uma terra prometida. Agora só leva aqueles que confiam na promessa do Senhor, que confiam na palavra do Senhor. Nós somos desafiados nessa noite a olhar para esse texto e perceber que a primeira reação de Obabe foi, não, eu vou para os meus pais, para a minha parentela. Mas depois ele vai. Nós precisamos vencer. Jesus disse que se você não deixar pai, mãe, irmãos, famílias, por amor dele, nós precisamos entender que muitas vezes pessoas não têm se rendido à salvação em Jesus Cristo porque os amigos vão olhar e vão falar, eu sou crente, a família, o meu pai, o meu esposo, mas venha, participe desse povo especial, dessa caminhada para esse lugar especial. Obabe mudou de ideia. Precisamos de uma conversão de rumos e caminhar na caminhada do povo de Deus. Caminhar junto com o povo de Deus. Nós precisamos ouvir esse convite. Vem conosco. E eu louvo a Deus porque cada dia mais eu tenho percebido pessoas tendo a alegria de estar com o povo de Deus. Pessoas se animando nessa caminhada. Pessoas que têm perdoado. Pessoas que têm amado, pessoas que têm entendido que são alvos da graça do Senhor e não podem
deixar de ter graça com seu irmão. Venha conosco. E o bem que Deus tem feito por nós nessa caminhada, nós dividiremos. Porque a obra de Deus não é algo exclusivo de uma igreja. Quando nós ouvimos Deus falando, vem conosco, Ele está falando não para você fazer parte da igreja A, B e C, mas é para que você faça parte do povo lavado e remido no sangue de Cristo. E porque agora Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, porque agora eu fui salvo, porque agora eu fui alcançado pela graça do Senhor, eu quero fazer parte desse povo. E se alguém vir falar mal da igreja de Cristo, eu vou falar assim, cuidado com o que você está falando mal. Porque essa não é a igreja sua, não é a igreja minha, mas é a igreja do Senhor Jesus. E se ela não fosse uma igreja que precisava da graça, no sentido de, se ela fosse perfeita, mas ela não é perfeita, Jesus não precisava morrer. Agora, é uma igreja que não há nenhuma acusação. Se você tem acusado este povo de Deus, se você tem acusado esta igreja de Cristo, se você tem acusado essa caminhada, é porque você ainda não percebeu que esse povo e essa igreja é uma igreja especial. Uma igreja que caminha somente pela fé em Cristo Jesus, sabendo que o poder de Deus, Ele tem feito grandes coisas, que Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E você olha para os salmos, você percebe salmos de lamentos, mas daqui a pouco eles se rendem à realidade do favor e da graça de Deus. E nessa caminhada nós vamos sempre